Ontem de manhã, bem cedo, voltei do Oriente Médio, onde celebramos um acordo histórico para acabar com anos de sofrimento e conflito. Em todos os países se uniram. Até mesmo os inimigos vieram e apoiaram totalmente. Todo mundo, nunca vi nada igual. Ninguém nunca viu nada parecido. E assim como estamos promovendo paz e estabilidade no exterior, também estamos restaurando a paz, a segurança e a estabilidade em casa. Nunca esteve tão bonito. Estamos recebendo muitos elogios esta noite. Você viu lá fora como ficou? Tem sido ótimo. Fizemos muitas melhorias na Casa Branca e continuamos fazendo. Uma das coisas que você deveria observar é o Palm Court, porque foi totalmente reformado. Então gostamos de preservar e melhorar a Casa Branca e foi exatamente isso que aconteceu. Estamos recebendo críticas excelentes e agradecemos por isso. Mas estamos aqui por um motivo diferente. Chama-se Operação Calor de Verão, um nome apropriado, considerando o que estamos fazendo. E ontem de manhã, bem cedo, voltei do Oriente Médio, onde celebramos um acordo histórico para acabar com anos de sofrimento e conflito. Incrível. Todos os países se uniram. Quero dizer, até mesmo os inimigos vieram e apoiaram totalmente. Todo mundo, nunca vi nada igual. Ninguém nunca viu nada parecido. E assim como estamos promovendo paz e estabilidade no exterior, também estamos restaurando a paz, a segurança e a estabilidade em casa. E você vê isso em Washington, D.C., talvez melhor do que em qualquer outro lugar, porque chegamos lá e em 12 dias já estava muito bom. E em 30 dias ficou tão seguro quanto qualquer cidade do país. Foi ótimo, tiramos 1.700 pessoas, removemos elas de lá. Em muitos casos, eram criminosos reincidentes e pessoas que não deveriam ter sido permitidas a entrar pela administração Biden. Historicamente, os meses de verão são uma época em que os crimes violentos disparam, como vocês sabem, mas não sob o presidente Trump. Hoje estamos anunciando os resultados de um amplo esforço de aplicação da lei, conhecido como Operação Calor de Verão. Estivemos em muitas cidades que as pessoas nem sabiam. Mantivemos isso um pouco em segredo e teve um grande impacto e vocês vão ouvir sobre isso em um instante. Mas, nos últimos meses, agentes do FBI em todos os 50 estados fizeram do combate ao crime violento uma prioridade máxima de aplicação da lei. Foi isso que eles fizeram, capturando e prendendo milhares dos criminosos mais violentos e perigosos. E esses estão entre as pessoas mais perigosas e violentas do mundo. Eles foram permitidos em muitos casos, não em todos, mas em muitos, por uma política de fronteiras abertas muito tola, na verdade estúpida. Qualquer um poderia ter entrado. Eles esvaziaram suas cadeias, suas prisões, suas instituições mentais. Eles esvaziaram tudo isso para dentro do nosso país. E as pessoas atrás de mim fizeram um trabalho incrível, porque se não tivéssemos essa administração, teria sido muito mais fácil. Eles permitiram milhões de pessoas neste país que não deveriam ter sido permitidas, incluindo mais de 11 mil assassinos, metade dos quais matou mais de uma pessoa. E muitos deles já se foram agora ou estão presos porque não queremos que voltem. Então, literalmente, os colocamos em nossas prisões, o que não queremos fazer, mas os levamos de volta para seus países. Trabalhando com parceiros estaduais e locais, o FBI prendeu mais de 8 mil criminosos violentos durante esse período em grandes cidades como Nova Orleans e Nashville. Vimos um aumento de 250% nas prisões. Nós conseguimos e realmente fomos atrás dos piores. Isso inclui 725 pessoas procuradas por crimes violentos contra crianças e assassinos. Essas prisões são além do trabalho das nossas históricas forças-tarefa federais, como a força-tarefa Make D.C. Safe, que tem sido inacreditável. Quero dizer, o trabalho que eles fizeram é incrível. E tem sido tão bom porque tantas pessoas estão saindo para jantar e estão jantando fora. Elas não saíam há 4 anos e agora estão saindo 3 vezes por semana. Os restaurantes estão abrindo. Os restaurantes estão cheios e geralmente isso significa muitas coisas boas, mas restaurantes que estavam fechados agora estão reabrindo e todo mundo está feliz. Na verdade, ninguém nunca viu nada igual e todos se sentem seguros. Você pode deixar uma criança atravessar o centro de Washington, D.C. e nada vai acontecer. Estávamos perdendo mais de uma pessoa por semana em Washington. Elas estavam sendo mortas numa média de mais de uma por semana. A força-tarefa Make D.C. Safe tem sido incrível.
E a força-tarefa Make Memphis Safe está tendo resultados muito semelhantes. Ainda é muito cedo, mas já estamos lá há uma semana e meia. Mas estou ouvindo que os resultados eles são realmente incríveis e vocês vão ouvir sobre isso. Eles estão mobilizando mais de 20 agências federais para a maior operação de aplicação da lei direcionada a criminosos violentos da história dos Estados Unidos. Como resultado desses esforços, o crime violento caiu quase 20% em todo o país, em comparação com o mesmo período do ano passado. E foi o verão mais seguro e pacífico em 2 décadas. E, honestamente, nós ainda nem começamos de verdade. Se não tivéssemos que lutar contra todos esses governadores radicais de esquerda, poderíamos ter resolvido Chicago, por exemplo. Eles tiveram, em um curto período de tempo, 4.000 assassinatos em Chicago e temos que ouvir esse homem se levantar e dizer que somos mais pessoas. E o povo de Chicago está andando por aí com bonés MAGA. Você tem mulheres, lindas mulheres negras andando por aí com bonés MAGA. Por favor, deixem o presidente entrar e não nos importamos com a forma como ele faz isso. Eles não estão interessados na Guarda Nacional ou no Exército, Marinha. Tragam eles para cá. Fuzileiros navais, tragam os fuzileiros navais. Eles só querem que o crime acabe. E ainda mais por causa do sucesso que tivemos em DC. Acho que se não tivéssemos tido esse sucesso, ninguém acreditaria. Então quero parabenizar todos os incríveis profissionais da lei que estão aqui conosco hoje, especialmente a Procuradora-Geral Pambondi, sensacional. O vice-procurador-geral Todd Blanche, que é um talento jurídico fantástico, ele realmente é, e também é um cara ótimo. E claro, né, o diretor do FBI, Kash Patel, eles trabalharam muito nisso e em outras coisas. Desde a SAD até a administração, o FBI prendeu mais de 23 mil criminosos violentos, mais que o dobro do número de prisões no último ano do desastre Biden. O FBI também destruiu ou desmantelou severamente mais de 170 organizações criminosas e gangues, 1.600 das gangues mais violentas, e confiscou mais de 6.000 armas de fogo ilegais. Eles também localizaram e prenderam 4 fugitivos da lista dos mais procurados, 4 dos mais procurados. Na verdade, 2 deles eram os fugitivos mais procurados do mundo. Ainda há muito trabalho a ser feito, e é por isso que o FBI continua trabalhando ao lado do Departamento de Justiça, do Departamento de Segurança Interna e do Departamento de Guerra para defender. E o Pete Hegseth tem sido fantástico, aliás, nisso também, e em outras coisas, mas nisso também, para defender a lei e a ordem e combater o crime violento, prender imigrantes ilegais e tornar as cidades americanas as mais seguras do mundo. E quando fiz campanha, falei sobre o crime, mas nunca imaginei que iríamos nos envolver nisso como nos envolvemos. Sabe, eu costumava assistir a essas cidades com os assassinatos. Recentemente, Chicago teve um caso em que houve 11 assassinatos em um único fim de semana. E eles disseram, bem, sim, mas era um fim de semana de feriado. Eles realmente me disseram que esse era o motivo, como se estivesse tudo bem porque era um feriado. Era o dia do trabalho. Essas pessoas são as piores. Eles realmente precisam, é melhor que, vou te dizer, o povo de Chicago e o povo de lugares assim, isso poderia ser resolvido. Em algum momento chega até um ponto em que não dá mais para consertar, já foi longe demais. E temos algumas cidades assim, mas essas são grandes cidades que poderiam ser recuperadas. Eu vou recomendar fortemente, a pedido de autoridades do governo, o que é sempre bom que vocês comecem a olhar para São Francisco. Acho que podemos recuperar São Francisco. Era uma das nossas grandes cidades há 10 anos, 15 anos, e agora está um caos. E temos grande apoio em São Francisco. Então, gostaria de recomendar isso para a inclusão. Talvez no seu próximo grupo vocês terão grande apoio. Todo americano merece viver em uma comunidade onde não tenha medo de ser assaltado, assassinado, roubado, estuprado, agredido ou baleado. E é exatamente isso que nossa administração está trabalhando para entregar. Eu não percebi que faria disso um fator tão importante Eu, na verdade, não fiz campanha sobre o crime. Mas nunca pensei que iríamos a cada cidade e pegar uma cidade realmente segura, com a qual todos convivemos por anos, e torná-las seguras. E agora isso se tornou uma paixão para mim e é uma paixão para as pessoas que estão comigo. Então eu não fui eleito. Eu fui eleito por causa do crime, mas não fui eleito pelo que estamos fazendo agora. Isso está muitos passos acima. E quero agradecer ao Stephen Miller, que está ali na plateia, bem ali atrás.
Eu adoraria tê-lo aqui. E adoro vê-lo na televisão. Adoraria que ele viesse aqui e explicasse seus verdadeiros sentimentos, mas talvez não os mais verdadeiros de todos. Isso talvez fosse um pouco longe demais. Mas, Steven, obrigado por fazer um trabalho inacreditável. E o povo deste país te ama, pode acreditar. E eles adoram o que você diz sobre o crime e sobre acabar com o crime. Então, agora gostaria de pedir ao diretor Patel que diga algumas palavras e depois a Pam e ao Todd também, e só quero parabenizá-los. Isso é algo incrível e estamos apenas no começo. Nós vamos entrar em outras cidades sobre as quais não estamos falando de propósito, estamos nos preparando para entrar. E quando eles entram, como é o caso do Cash, me diga que as pessoas nem sabiam. 5 meses atrás, eles entraram em Chicago e começaram a fazer muito trabalho em Chicago. E nós conseguimos reduzir um pouco os números, mas aquilo foi realmente apenas um trabalho preparatório para o que vamos fazer com a operação de reforço. Vamos ter uma onda de pessoas fortes, boas, patriotas, e eles vão entrar, vão colocar tudo em ordem. Então, muitas dessas cidades nós já estamos trabalhando, mas não fazemos isso de forma muito chamativa. Mas em pouco tempo você vai ver alguns números que você nem vai acreditar. E acho que provavelmente vamos começar por Memphis, porque estou ouvindo que os números estão vindo muito mais rápido do que pensávamos ser possível. Mas novamente DC fala por si só. Chicago vai ficar bem, nós vamos salvar Chicago. E eu te disse, e disse a eles, um homem muito respeitado, né, o chefe da Union Pacific, disse, Senhor, salve Chicago, ela pode ser salva. E do jeito que ele disse, foi como, você acredita nisso? Estamos tentando salvar Chicago. Mas eu entendi exatamente o que ele quer. E é isso que vamos fazer. Vamos salvar todas as nossas cidades e vamos torná-los essencialmente livres de crimes, assim como outros países têm livre de crimes. Se você for ao redor do mundo, você ouve o Afeganistão e ouve todos esses lugares diferentes. Nossos crimes em certas cidades são piores do que qualquer coisa que eles possam imaginar. E não vamos mais ter isso. Vai parar aí para aqui mesmo. Dinheiro, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O que eu quero destacar é o trabalho da equipe do FBI. E graças à sua liderança corajosa e ao mandato dado pelo povo americano, não só para defender a pátria, mas para combater o crime violento. O senhor nos incumbiu, com nossos parceiros do Departamento de Justiça, o Procurador-Geral, de fazer prisões e proteger nossas cidades. Em apenas 7 meses, esses são os melhores números no combate ao crime da história do ZEPOA. E para isso, o nosso veículo de escolha foi a Operação Calor de Verão, que o FBI arquitetou para combater criminosos violentos. E em apenas um período de 3 meses, foram feitas 8.700 prisões de criminosos violentos. Vocês apreenderam 2.200 armas de fogo nas ruas permanentemente para proteger nossas comunidades. Foram apreendidos 421 quilos de fentanil. Só para colocar isso em perspectiva, isso é o suficiente para matar 55 milhões de americanos. Você teve 45 mil quilos de cocaína apreendidos. E graças aos nossos parceiros do Departamento de Justiça, vocês tiveram 2.100 indiciamentos em 3 meses. Somente de junho a setembro, o senhor. Presidente, isso por si só seria histórico para uma presidência de 4 anos. Vocês fizeram isso em 7 meses porque permitiram que bons policiais fossem policiais e nos colocaram em parceria com as pessoas certas no Departamento de Justiça para colocar as algemas, levá-los ao tribunal e colocá-los na prisão. E se isso não fosse o bastante, quando você olha para o ano inteiro, para todo o período de 7 meses de que estamos falando aqui, se você olhar para os últimos 4 anos do governo Biden, 16 mil, 17 mil, 15 mil, 15 mil, esse é o número de prisões ano após ano de criminosos violentos neste país durante o governo Biden. Senhor presidente, em 7 meses você tem 28.600 prisões de criminosos violentos em apenas 7 meses, graças à sua liderança e à dedicação dos homens e mulheres do FBI que querem sair e fazer o trabalho que antes eram impedidos de fazer porque aquele departamento costumava ser instrumentalizado e politizado. E é isso que acontece quando você tira as presas da instrumentalização. Esse número é histórico por qualquer métrica. 28 mil pessoas foram presas, apenas criminosos violentos. E então, quando você vai ali e olha para alguns desses gráficos, né, se não se importar, vou só dar um pulo aqui. Veja as métricas não só por tipo de crime, mas também pela segurança interna. Senhor
Presidente, durante sua administração, o FBI encontrou e localizou 5.400 crianças. Isso representa um aumento de 30%. No acumulado do ano em relação à última administração, as prisões por crimes violentos contra crianças aumentaram 10%. As prisões de gangues aumentaram 210% apenas nos últimos 7 meses. E o crime organizado transnacional, no qual Stephen Miller tem sido um grande parceiro, aumentou mais de 12%. Esses números são históricos, mesmo como um retrato momentâneo. Mas só para que as pessoas não pensem que estamos focando apenas em crimes violentos, a missão de segurança nacional, senhor. Presidente, sua liderança nunca foi tão forte. Nós combatemos atividades de espionagem contra nossos principais adversários na China, Rússia e Irã. Só na China, tivemos um aumento de mais de 50% nas prisões e processos por espionagem. No Irã, tivemos novamente um aumento de 50% nos casos de espionagem. E na Rússia, tivemos um aumento de 33% apenas nos casos de espionagem. No que diz respeito ao contra-terrorismo, até o momento, tivemos 125 prisões este ano, contra 100 no mesmo período do ano passado. E quando se trata de atividades cibernéticas criminosas, as maiores ameaças diárias aos americanos, nós do FBI estabelecemos uma missão para combater criminosos cibernéticos como nunca antes. No ano passado, eles tiveram um total de 191. Este ano, já tivemos 252 prisões. 52 prisões de criminosos cibernéticos violentos que estão roubando idosos, que estão violando os direitos e as liberdades das nossas crianças e que estão violando os direitos dos americanos comuns. Esses programas são recordes e algumas das duas coisas das quais mais me orgulho, senhor presidente, esse FBI, fentanil. Como vocês sabem, é um flagelo que está matando mais de 100 mil jovens por ano. Até o momento, o FBI apreendeu 1.900 quilos de fentanil. São doses letais suficientes para matar 127 milhões de americanos até hoje. E como se isso não bastasse, senhor presidente, você disse que temos que ir atrás do pior dos piores e deu poder ao Departamento de Justiça, ao Procurador-Geral, à Vice-Procuradora-Geral e ao Vice-Diretor do FBI, não só na Operação Summer Heat, mas a caçada aos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Essas pessoas estavam foragidas há anos. E em 7 meses, vocês capturaram não 1, não 2, não 3, mas 4 dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. 4. E só para colocar isso em perspectiva, senhor presidente, o governo Biden capturou 4 em 4 anos. Você já está em 7 e nós vamos chegar a 10. Nós vamos chegar a 10 de 10. E isso inclui uma mulher que assassinou o filho deficiente de 6 anos e fugiu para a Índia. Nós a pegamos em 2 meses. E isso inclui um narcotraficante. Inclui traficante de pessoas. Isso inclui outro assassino de 1º grau e membro de gangue. Essas pessoas foragidas por políticas irresponsáveis da administração anterior destruíram nossas comunidades. E você chegou com um mandato dizendo, vá atrás dos piores. Isso é só o começo. É isso que acontece quando você deixa bons policiais serem bons policiais no FBI, senhor presidente, quero agradecer pela sua liderança incrível, pela nossa corajosa parceria com promotores que sabem conduzir os casos e garantir que essas prisões sejam mantidas. E é isso que o Procurador-Geral e o Vice-Procurador-Geral têm liderado no país. Prisões sem processos judiciais não significam nada. Desencorajamos criminosos de praticarem essas atividades, impedimos criminosos de entrarem nos Estados Unidos. E estamos absolutamente esmagando o crime violento como nunca antes e defendendo esta pátria, senhor. Sem contar, me esqueci. O senhor levou 2 semanas para capturar o homem-bomba do portão Abbey. Joe Biden teve 4 anos. O senhor o capturou em 2 semanas. Foram até o Paquistão e agora 13 bravos guerreiros assassinados sem sentido pela desastrosa retirada do Afeganistão. Eles têm justiça, suas famílias têm tranquilidade e vamos continuar procurando os outros, presidente. Em nome do FBI, senhor, só quero lhe agradecer.